Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos aprender mais como utilizar o Wine para rodar aplicativos Windows, né? O Wine é aquela camada de compatibilidade aí para fazer com que aplicativos Windows rodem no Linux. Então para isso nós vamos instalar um jogo que eu jogava muito, que era o Nitronics Rush. Então para isso eu vou aqui na internet procurar por Nitronics Rush. Acessar aqui a página deles, né, o nitronicsrush.com. Então temos aqui a opção download do jogo. Eu vou baixar aqui essa opção aqui do installer, né, o Windows Installer. Posso clicar nesse mirror aqui e vou salvar aqui na área de trabalho, que é um arquivo .exe. Enquanto está baixando aqui, vamos ver algumas questões aqui de como utilizar o Wine. Então, eu vou abrir aqui minha pasta pessoal. Então, na minha pasta pessoal aqui, se eu pressionar a tecla Ctrl H, você vai ver que tem uma pasta .wine. E essa pasta .wine é definida como prefixo do Wine, ou seja, ela tem um sistema de arquivo aqui, um conjunto de pastas que emula o sistema do Windows. Essa pasta ela pode ser um prefixo de 32 bits ou 64 bits. Vai depender do seu computador, da sua distribuição que você está utilizando aí do sistema operacional e também do processador. Eu posso ver isso, por exemplo, utilizando aqui o terminal e digitar o comando ls-cpu. Então, se eu subir aqui no início, ele vai dizer a arquitetura, que é a arquitetura 32 e 64 bits, e vai dizer o modo de operação 32 e 64 bits. Então, como minha CPU aqui, meu processador, ele funciona com 64 bits e os pacotes Wine que eu instalei naquela versão, naquele vídeo passado, também foi o Wine 64, por padrão, esse prefixo, provavelmente ele vai ser um prefixo de 64 bits. Mas nem sempre isso vai acontecer. Vai depender da sua distribuição, das variáveis de ambientes que você tem no sistema aí, que pode estar fazendo com que você esteja instalando a versão de 32. Então, por isso que esse vídeo aqui está sendo especificamente por causa do Ubuntu. Outras distribuições você tem que ver se tem algo a mais aí que você tenha que fazer. Então eu vou fazer o seguinte, conforme o vídeo passado, eu vou executar todos os comandos daquele vídeo passado, mas na hora de gerar o prefixo, eu vou simular aqui um prefixo de 32 bits. Então eu vou apagar esse Wine prefixo aqui, lembrando que se você apagar essa pasta prefixo, qualquer outro programa que você tenha executado, ele vai sumir. Então se você já tiver instalado alguma coisa aqui, e você for instalar aqui, ele vai ficar ainda na área aqui no menu iniciar, e não vai desaparecer, você vai ter que remover aqui. Eu vou já mostrar como fazer isso para ser desinstalado. Mas aqui eu vou remover esse prefixo, ocultar aqui novamente. E eu vou executar, pessoal, como eu disse, todos os passos do vídeo passado até chegar no prefixo. Então, pessoal, instalei todos os pacotes aqui que eu já tinha instalado aqui. Também coloquei a versão aqui para ter arquitetura 64 bits. E na parte do Wine aqui, ó, eu ainda não executei esse comando wineboot-u, então vou copiar aqui. Ok, eu vou gerar um prefixo de 32 bits para você ver alguns erros que podem acontecer. Então eu posso digitar esse comando wineboot, só que além disso eu vou colocar o seguinte comando antes, ó, wine arc igual win32. Então aqui eu estou forçando a meu Wine estar rodando com a versão de 32 bits. Então ele vai gerar um prefixo aí do Wine de 32 bits. Vou fazer o seguinte agora, eu vou copiar esse Genko aqui de 64 bits. Copiar até essa versão mesmo. Esse wget, o comando do wget. Terminou de gerar o prefixo. Posso limpar aqui, vou acessar a minha área de trabalho, onde eu já tenho baixado aqui o exe do Nitronics Rush. Vou usar esse comando para baixar aquele MSI do Genko 64 bits. Sendo que meu prefixo ele é 32 bits, então ele não vai conseguir instalar, né? Vamos esperar um pouco. Então baixei aqui. Se eu digitar esse comando abaixo, que é para executar uma aplicação de 64 bits, né? Ó, instalar uma aplicação de 64 bits. Aparentemente ele vai estar instalando, mas na verdade ele não conseguiu instalar. Você pode fazer o seguinte, digitar o comando wine start Ctrl e ver que na versão de 32 bits, se você for ver aqui, adicionar e remover programas, você vai ver que o Wine 64 não está aqui. E se você tentar executar esse comando aqui
utilizando o Wine64, você vai receber um erro dizendo que você não consegue executar essa aplicação de 64 bits porque não é suportado. Eu estou com prefixo de 32 bits. E se eu tentar, por exemplo, executar o Wine64 Start Control, que seria o painel de controle do Wine64, ele também não vai deixar fazer isso. Então vai depender da deixa que você está utilizando, do sistema operacional, se é 32 ou 64, do seu processador e se o seu prefixo gerado foi 64 bits. Então, como eu gerei um 32 bits, vai dar um erro. Então, como é que eu faço para corrigir então? Eu posso vir aqui, deletar o meu prefixo e gerar um novo. Então, eu vou novamente aqui limpar o terminal, copiar esse comando aqui, wineboot, ver aqui como é que está a minha variável winearc. No momento ela está sem nada, certo? Então tá ok, eu não vou estar utilizando o Win32. Por padrão vai ser o 64. Então vou executar esse comando. Acabou de instalar. Vou digitar novamente aqui esse comando para instalar o Genko 64 bits. Ele vai estar instalando. Se você digitar o Wine64 Start Control, você vai ver aqui em adicionar e remover programa que a versão 64 bits está aqui instalada. Mas se você executar o Wine por padrão sem esse 64 aqui na frente, você não vai visualizar nada. Mas mesmo assim, ele é um prefixo híbrido. Ele funciona para 64 e para 32 bits. Só que você vai ter que executar com 64 o painel, caso queira ver se os programas de 64 bits estão instalados. Então vou continuar aqui a instalação do Genko 32, fazendo outro wget aqui, instalando aqui esse pacote e vou também fazer isso com o mono. Então é importante ter essas três aplicações instaladas aí para não ter problema na hora de executar algum aplicativo Windows. Então instalei tudo. Se eu digitar novamente aquele comando do Start Control, você vai ver que vai estar aqui o Genko 32 bits. E se você rodar o Wine64 Start Control, você vai ver que está aqui o mono e o Genko 32, né? E o 64. Então, feito isso, eu vou instalar essa parte aqui de .NET, né, e Visual Studio, mas eu vou pular essa parte aqui porque vocês já viram no vídeo passado, então para não ficar redundante, eu vou pular essa parte do vídeo. Então, pessoal, instalei todos os comandos aqui para instalar o .NET e os comandos aqui de fontes extras e Visual C++, né. Então, agora vamos instalar o jogo aí do Nitronics Rush. Então, eu vou limpar aqui meu terminal. Estou aqui com um executável, né, DLXE, vou até deletar esses outros arquivos MSI aqui. E vamos lá, posso digitar Wine, espaço Nitronics aqui, completar com Tab, pressionar Enter, ele vai estar aí abrindo o instalador. Clique em avançar, aceito os termos, Next novamente, Next, aqui vai indicar a pasta, posso clicar em Next. Criar um arquivo aqui desktop, do ícone na área de trabalho, próximo, clicar em install. Terminei a instalação, vou desmarcar esse item aqui para não inicializar, clicar em finish. Pronto, então ele já instalou aqui o ícone, um atalho aqui para inicializar. No menu iniciar aqui também, está aqui nova categoria do Wine. Então, programas, DigiPen, Nitronics Rush, e está aqui o executável. Então, posso executar aqui ele.
Então vocês viram aí que o jogo foi instalado e está rodando normalmente. E aí vamos ver o seguinte, se eu vim aqui no menu, se eu abrir a pasta novamente aqui e for inventar aqui de deletar essa pasta Wine, eu vou estar deletando todos os programas anteriores que eu instalei, ou seja, .NET, todos aqueles pacotes a mais, inclusive vou estar apagando aqui o jogo que eu instalei. Mas olha só, quando eu deleto aqui essa pasta e gero um novo prefixo aqui com wineboot -u, eu gerei um novo prefixo, né? E esses atalhos aqui agora não vão estar mais funcionando. Ou seja, se eu executar agora ele, ó, ele vai para lugar nenhum. Vai dar até um erro, caminho não encontrado, vários erros. Inclusive esse atalho aqui também. Então como faz aqui? O atalho aqui é fácil de deletar. Aqui você pode também deletar com direito. O executável em si você consegue ocultar, ó, mas não consegue deletar. Então como é que você faz para deletar esses atalhos que foi colocado aqui a mais? Então posso vir novamente nas pastas aqui, mostrar aqui os ocultos, acessar essa pasta aqui, ponto local, share applications. Então aqui vai estar diversos executáveis, ó. Inclusive aqui uma pasta Wine com todos os programas. No caso aqui tem o DigiPen, ó, que é o aplicativo que eu instalei agora, e tem também os atalhos de outros programas que eu instalei antes. Então posso até deletar tudo aqui, já que eu estou com um prefixo novo. Então se eu vier agora no menu iniciar, esperar um pouquinho, ele vai atualizar aqui e ele já vai desaparecer. Eu vou fazer o seguinte, vou reiniciar o computador porque aparentemente aqui não está modificando. Então pessoal, nem foi preciso que eu reiniciar o computador, eu só encerrei a sessão e voltei novamente e aí já desapareceu aqui, ó. Então eu posso agora reinstalar os aplicativos novamente. Então é bom você ter cuidado na hora de estar deletando esses prefixos Wine, porque demora um tempo, né, para você estar instalando todos os .NET, todos os Visual C e todos os programas que você quer que fique rodando no seu computador. De repente, você pesquisando na internet aí, você consegue gerar um prefixo para cada programa que você queira. E aí você não vai precisar estar deletando toda vez o prefixo para teste, né? Então é isso, você viu aí como instalar o Nitronics Rush no ambiente Linux, utilizando o Wine como camada de tradução aí, e viu alguns detalhes de prefixo do Wine. Até a próxima.